Nesse vídeo eu vou mostrar como é o desempenho do pendrive modelo Data Traveler Exode AM, fabricado pela Kingston, e se é interessante instalar nele o Ventoy para facilitar o distro hopping. Saudações a todos! Em uma dessas promoções do AliExpress nos últimos meses, eu acabei comprando um pendrive da Kingston para conseguir obter o desconto máximo, que nesse caso precisava ser um valor de mais ou menos R$ 43. Como eu estou sempre precisando de pendrive para conseguir testar sistema operacional em modo live, eu resolvi comprar esse direto da China até para comparar e ver se tem diferença em relação aos que a gente compra aqui no Brasil do mesmo fabricante. Com todas as alterações que ocorreram no sistema de importação nas últimas semanas, você corre o risco da fiscalização alfandegária estipular um tributo desproporcional ao custo desse pendrive, que depois de fechada a compra e aplicados os descontos, ficou no total de R$ 41. Esse valor nem é tão interessante assim se você mora no Rio de Janeiro, porque como dá para ver, você tem outras opções, inclusive mais baratas, para comprar localmente aqui. Aqui só um aviso, já que a gente começou a falar de importação, a maioria das encomendas que eu tenho recebido vem com essa opção de tratar como abandono. Ou seja, caso seja tributado e você não pague o tributo, ele não vai ser devolvido para a China, ele vai ficar aqui no Brasil à disposição ou dos Correios ou da Receita Federal para leilão. Voltando para o assunto do vídeo, o pendrive veio na embalagem original dele fechada e sem nenhum problema no transporte. Dá para perceber que a Kingston informa que ele é USB 3.2, mas ela não diz nada acerca da velocidade de leitura e gravação dele. Isso quase nunca é um bom sinal de grandes velocidades de leitura e gravação. Sempre que eu recebo um produto, eu gosto de, na sequência, fazer alguns testes básicos, sem corte na gravação. Eu vou avaliar o desempenho desse pendrive utilizando aquele mini PC da Chatray. E como sistema operacional, eu vou usar o Solos 4.3. Com o sistema já carregado, eu vou utilizar o Gnome Disks para verificar algumas informações, tais como o número de série e o espaço de armazenamento em bytes. No terminal, através do comando ls-usb, dá para verificar que esse pendrive está conectado numa porta a 5.000 megabits por segundo. Dessa maneira, a velocidade máxima que essa porta USB aguentaria em transferências seria de 625 megabytes por segundo. Agora eu vou verificar nesse pendrive a existência de espaços de armazenamento defeituosos, os famosos bad blocks. E aqui um aviso: antes de realizar esse teste, é preciso identificar muito bem em qual unidade de armazenamento ele vai ser executado. Isso é necessário porque esse comando vai destruir, inclusive, a tabela de partição da unidade de armazenamento. Aqui no meu sistema, o nome de dispositivo desse pendrive é SDB. Para entender os parâmetros desse comando, o W significa que vai ser feito um teste de escrita destrutivo. O S significa que o progresso, o andamento da operação vai ser mostrado na tela. E o O significa que os bad blocks vão ser informados nesse arquivo teste.log. E o dispositivo onde o teste vai ser executado é dado pelo endereço dev/sdb. Esse comando vai realizar 4 testes de gravação e leitura no pendrive, cada um com um padrão diferente. O tempo total para a realização do teste foi de pouco mais de 5 horas. Como a capacidade de armazenamento do celular não seria suficiente para filmar tudo, eu tive que cortar a filmagem em alguns momentos, eu tive que parar de filmar. Eu não gosto de fazer isso, como eu já havia avisado anteriormente, mas dessa vez não teve jeito. Por isso as filmagens daqui para frente vão estar bem editadas. Se você não quiser acompanhar, pode pular para o próximo capítulo.
E finalmente, depois de pouco mais de 5 horas, o teste foi concluído. Nenhum erro foi identificado durante a realização desse teste, mas caso tivesse sido identificado algum bloco defeituoso, o número dele estaria registrado nesse arquivo. Como a verificação por bad blocks destruiu até a tabela de partições desse pendrive, eu vou ter que criar uma nova para continuar com os testes. Eu vou voltar para o gparted e vou criar uma nova tabela de partições MS2, ou mais comumente conhecida como MBR. E depois criar uma partição única de sistema de arquivos exFAT. Aplicar as alterações e pronto. Esse pendrive voltou a ser utilizável. Essa é a configuração na qual todos os testes serão feitos até o fim do vídeo. Agora eu vou fazer o benchmark de leitura e escrita utilizando o KDiskMark. E para mostrar essas velocidades ponto a ponto, eu vou usar o central de monitoramento do sistema. Depois de realizados os testes, a velocidade de leitura ficou em aproximadamente 100 megas e a de escrita em 20. Dá para perceber também pelo gráfico que a leitura é bem mais regular e homogênea do que a escrita. Terminada essa primeira parte, onde eu gravo diretamente depois de ter aberto a embalagem, eu vou passar para os testes feitos com a placa de captura. Eu tentei verificar junto ao site da Kingston se haveria a possibilidade de validar um item de hardware, como esse pendrive, por exemplo. Onde eu cheguei mais perto de tentar conseguir validar a autenticidade do pendrive foi na solicitação de RMA. Eles têm um campo específico para colocar o número de revisão, que é esse número que aparece na parte metálica do conector do pendrive. Mas ele aceita qualquer combinação que você coloque ali, então isso não serve para validar um determinado item de hardware. Agora, com uma melhor qualidade visual, eu vou repetir o teste do KDiskMark. Apesar de usar os mesmos parâmetros, o resultado do teste pode variar de acordo com outros fatores. Embora a velocidade de leitura tenha se mantido a mesma, a de escrita caiu 25%, o que é uma variação significativa. O próximo passo é avaliar a gravação de um arquivo grande, de aproximadamente 15 GB. Eu vou acelerar esse processo, mas aproximadamente quando ele estiver na metade, eu vou desacelerar para fazer uma observação sobre um fenômeno curioso que acontece no Linux quando transferindo arquivos para unidades de armazenamento de velocidades mais baixas. Aqui é possível ver que, apesar do gerenciador de tarefas dar o processo de cópia como concluído, a escrita ainda está acontecendo no pendrive. Isso acontece porque a informação que a barra de tarefas apresentou foi, na verdade, a conclusão do carregamento do arquivo na memória buffer, alocado dentro da memória RAM. Mas como é possível ver pelo central de monitoramento, o fim do processo de escrita do arquivo no pendrive ainda não aconteceu. Do meu ponto de vista, essa é uma maneira incorreta de apresentar o progresso da cópia do arquivo. Mas essa situação só é perceptível quando ocorre esse processo entre dispositivos com velocidades de leitura e gravação muito diferentes, como é o caso aqui,
onde a leitura é feita em um SSD NVMe e a escrita é feita em um pendrive. Para mostrar que a gravação ainda está em andamento, eu vou comandar a ejeção do pendrive, mas a efetivação só vai ocorrer quando o gráfico na central de monitoramento parar. Feita essa explicação, eu vou acelerar novamente o vídeo. E pouco tempo depois que o gráfico do central de monitoramento vai a zero, o pendrive é ejetado. E por fim, a velocidade média de gravação desse arquivo nesse pendrive ficou em aproximadamente 10 megabytes por segundo. Conectando o pendrive mais uma vez, é possível ver que o arquivo usado no teste está aqui, só que eu vou precisar excluí-lo para fazer o próximo teste, no qual todo o espaço disponível para armazenamento vai ser preenchido com dados que após serão lidos e verificados se estão de acordo com o que foi escrito anteriormente. E além da central de monitoramento, eu vou usar a ferramenta F3. Se não quiser acompanhar o processo inteiro, pode pular para o próximo capítulo. Ao final do processo de escrita, a velocidade média informada pelo F3 é de aproximadamente 11 megabytes por segundo. Mas aqui cabe uma ressalva sobre esse número que eu vou explicar ao final da segunda parte do teste, que vai ser a leitura e validação dos dados que foram escritos anteriormente. Com a conclusão do teste de leitura, dá para ver que todos os dados foram validados. Nenhum byte gravado em qualquer dos setores desse pendrive apresentou qualquer valor diferente daquele que havia sido marcado anteriormente. E quanto à ressalva que eu falei anteriormente, é acerca da ordem de grandeza utilizada por esse aplicativo. Onde está indicado pelas setas, os valores parecem estar apresentados com base no sistema decimal. Mas, na verdade, como eu já mostrei nesse vídeo, o espaço de armazenamento desse pendrive de 57,7 GB refere-se ao sistema binário. E em relação aos números que foram apresentados,
as velocidades de fato em megabytes por segundo seriam um pouco maiores do que essas que foram apresentadas. Mas isso em nada afeta, do meu ponto de vista, a percepção e os testes que foram feitos com esse aplicativo. Esse último comando acaba sendo um tanto quanto inútil depois que eu utilizei os dois anteriores. Em vez de gravar e ler em todo o disco, ele vai fazer apenas em alguns pontos, de uma maneira estatística, para verificar se a capacidade informada de armazenamento é condizente com os dados que ele vai obter. Em resumo, ele é uma maneira muito mais rápida, mas também com maior chance de erro, de fazer esses mesmos testes. A exceção é que ele não verifica se os dados gravados foram corrompidos. E embora ele mantenha os arquivos que estavam no pendrive anteriormente, como ele efetuou o processo de gravação em pontos específicos, ele sobrescreveu aquela informação, o que acaba por corromper os arquivos que tinham parte do seu conteúdo nesses blocos. O uso que eu vou fazer desse pendrive é para distro hopping. Então a primeira coisa a se fazer é instalar o Ventoy nele para facilitar esse processo. Para fazer isso através do Linux, você vai baixar o arquivo com a extensão tar.gz, extrair o seu conteúdo e executar o arquivo ventoy-gui de acordo com a arquitetura do seu computador. O aplicativo vai ter uma interface gráfica muito similar à sua versão para Windows, que eu já mostrei como funciona nesse vídeo. Selecionado o pendrive da Kingston, ele vai realizar os procedimentos de formatação, criando duas partições. A primeira bem pequena, onde vai ser dado o boot no pendrive, e a segunda de quase todo o tamanho do disco, onde vão ficar armazenadas as imagens dos sistemas operacionais. E para concluir a criação de um pendrive multiboot com o Ventoy, eu vou colar dois arquivos com imagens de distros Linux. O mesmo fenômeno se repete aqui com relação ao gerenciador de tarefas. O tempo total para copiar esses dois arquivos foi de aproximadamente 6 minutos, que é um tempo considerável. A velocidade de escrita é o principal gargalo do Exode AM, mas quando eu considero o custo de aquisição dele, eu entendo que compensa, principalmente se você conseguir comprá-lo na faixa dos R$30. Acessando a BIOS do mini PC, é preciso configurar para que o boot ocorra pelo dispositivo USB, salvar as configurações e reiniciar. O Ventoy vai abrir um menu com as opções de arquivos ISO disponíveis para boot. Eu vou carregar o Regata OS, que é uma distro que eu espero fazer um review dela no Acer Nitro 5 em um futuro não muito distante. E que nesse conjunto que eu estou testando, demorou 50 segundos para realizar o boot em modo live. Concluindo essa análise sobre o Data Traveler Exode AM, a sua principal deficiência é a velocidade de gravação de aproximadamente 10 megabytes por segundo. Mas para utilizá-lo com o Ventoy para testar distros Linux, eu considero que ele atende bem a sua função. Claro que levando em consideração o valor que você vai pagar por ele. Se esse vídeo foi útil para você, a única coisa que eu te peço é que deixe o like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode deixar aí nos comentários. E até a próxima!